Olá, você que chegou agora no quarto bloco desta conversa maravilhosa sobre o tema A Carta de Divórcio, que é o título do livro do reverendo Miguel Cox sobre o assunto. E no bloco anterior nós estávamos falando da beleza que é de um relacionamento harmonioso, onde reina fidelidade, lealdade, cuidado, harmonia, zelo, importância. E que esse sim é o projeto de Deus para a nossa vida. Esse laço indissolúvel, essa aliança, esse companheirismo que é o comer do mesmo pão, dividir uma vida, dividir projetos, sonhos, o querer bem na presença do outro, a capacidade de perdoar, de amar, de aceitar erros, falhas. Mas também nós não podemos esquecer que casamento é uma construção a dois. E quando uma das partes não cumpre com o seu dever e se instalam ali doenças no relacionamento, ele deixa de ser aquele relacionamento como um projeto de Deus. E é sobre esse assunto que nós estamos falando. E um dos trechos que eu anotei do livro do reverendo Miguel Cox é o seguinte: o divórcio passa a ser percebido como um remédio positivo, uma solução legítima e razoável, quando vencidas todas as possibilidades de restauração de uma união conjugal. Então, o título do livro não vem estimular, incentivar ou dar carta de alforria para um divórcio. Vem apenas elucidar dúvidas, questões à luz da Bíblia sobre esse assunto. Porque o que me motivou a gravar essa conversa, ver pessoas adoecendo em relações adoecidas e não se sentindo autorizadas a sair dessa relação depois de esgotadas todas as possibilidades de restauração e entregues a uma vida que está muito longe da vida em abundância que o Senhor nos deu e nos ofereceu. Então, reverendo, retomando aquele assunto que a gente vinha tratando, há um versículo bíblico também muito mencionado em Malaquias que diz que Deus abomina ou odeia o divórcio. À luz desse versículo, o que a gente pode falar em relação ao que está no livro? Olha, primeiro, essa é uma péssima tradução, não é? E, infelizmente, as Bíblias em inglês, nós fomos muito influenciados pela cultura americana, né? Os missionários de fala inglesa, e nas Bíblias inglesas diz assim, né, que Deus odeia o divórcio, mas o termo lá no hebraico é Deus odeia o repúdio, né? É diferente, o divórcio é uma coisa, o repúdio é outra. O repúdio é mandar a pessoa embora e a pessoa ainda fica ligada àquele marido, não é? Então é isso que Deus odeia. Quando você coloca amarras na outra pessoa, você não deixa a outra pessoa livre para viver a sua vida. A pessoa fica ligada a você. Então é isso que Deus odeia. E interessante também que no livro de Malaquias, há outras coisas que Deus odeia, né, e que se pratica dentro da igreja, e que eu relaciono no meu livro, e que a leitura assim não percebe, foca somente naquela questão do casal, né, que é uma tradução indesejável, né? A tradução correta é Deus odeia o repúdio, ou seja, Deus odeia a separação ilegal em que a pessoa continua ainda dando satisfação à pessoa anterior que não quer mais nada com ela. Outro erro também é a questão da submissão. Submissão significa os dois debaixo da mesma missão. E não é subserviência. De um ao outro. De um ao outro. Olha, um casamento onde um manda e o outro obedece, já deixou de ser uma harmonia, já deixou de ser um entendimento. O contrato de casamento supõe o amor em que os dois têm o mesmo direito. Quando um passa a dominar e o outro passa a submeter, já é uma subserviência, já é uma outra relação, não é? E que não deve ser assim. O casamento tem que ser os dois decidindo a mesma coisa, os dois debaixo da mesma missão. Isso é submissão. Inclusive, lá no livro de Efésios, antes dele falar
que a esposa seja submissa a seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Deus. Ou seja, a submissão é para todos. O cristão, ele é submisso um ao outro, porque um está buscando o bem do outro, né? Isso é que é a verdadeira submissão, que traz a harmonia no lar. Quando o senhor fala sobre a igreja, a Cristo, me lembrou também de outro versículo muito mencionado, que faz a comparação do relacionamento homem e mulher, e diz que a noiva de Cristo é a igreja. Então, como se poderia pensar numa ruptura se Jesus não rompe conosco a aliança que fez? Então, como é que seria permitido, se o casamento é feita essa associação, tal qual o relacionamento de Jesus com a sua noiva, que é a sua igreja, como é que a gente poderia pensar em ruptura? Veja, da mesma maneira, como diz assim, maridos, né, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, diz assim, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Que é uma missão muito mais difícil do que a de se sujeitar, né? Ou seja, ele se sacrificou por amor à sua igreja, não é? Agora, veja, esse é o ideal, mas na realidade, nós não temos esse amor todo, não é, de Deus, não é? Então nós amamos incondicionalmente até certo ponto. Essa é a nossa realidade. A medida humana. Deus não. Deus nos ama sem medidas, né? Como diz Santo Agostinho, que o amor, que a medida do amor é amar sem medidas, né? Ele até diz assim, ame e faça o que você quiser, porque se você ama, jamais você vai fazer o mal, você sempre vai fazer o bem. Se você faz o mal, já não é amor. Então, nesse conceito, é um conceito, digamos assim, ideal, não é? E que nós falhamos, nós como seres humanos não temos essa capacidade toda, a não ser que Deus nos capacite em ocasiões especiais. Então, o ideal seria o casal jamais se separar. Esse é o ideal, mas não é o real, não é o dia a dia, né? Infelizmente, os casais não conseguem resolver ou superar as suas crises. E o casamento perfeito é o casamento que supera as crises. Não é um casamento sem crise, mas é o casamento que resolve as suas questões. É um casamento em que consegue superar as dificuldades que surgem no dia a dia, né? Porque não existe esse céu de brigadeiro, né? Então nós temos dificuldade. O casamento se mantém quando a gente resolve os problemas que surgem no dia a dia. Isso. E eu posso falar por experiência própria que casei aos 18, estou casada há praticamente 25 anos, então um duplo desafio, tendo casada tão jovem e manter-se casada há quase 25 anos e saber que se dependesse apenas de mim, eu já teria falhado, se dependesse apenas do meu marido, ele também já teria falhado, mas nós dois buscando em Deus, consagrando a Deus a nossa união, as nossas imperfeições, as nossas falhas e buscando um bem maior, até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós nos deixássemos levar pelos desejos da carne, pela ira, pela raiva, pela contenda, certamente a gente não teria caminhado até onde caminhou. E é por isso que eu sempre digo, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Ele tornou a nossa aliança possível até então. Então, o quão importante e o que eu venho reforçando em todos os blocos, que não estamos aqui fazendo uma apologia ao divórcio, nem estímulo, nem incentivo, apenas dizendo que quando o relacionamento já não mais existir, o divórcio é uma consequência imediata. Ele é apenas uma legalização jurídica para uma situação fática já existente. E o que tem me preocupado é o alto índice de mulheres e de homens também, mas o que eu tenho mais contato com as mulheres, adoecidas nessas relações que adoecem mesmo, porque não se sentem autorizadas a sair desse relacionamento,
pensando que ao permanecerem, mesmo que permaneçam com essa rotina, com esse estilo de vida, estão cumprindo o mandamento do Senhor e não estão. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é a união e não apenas reunião de pessoas. E para haver união tem que haver sentimento, tem que haver os frutos do Espírito Santo, né, para uma relação. Não apenas um ajuntamento de pessoas numa casa que se diz uma família. Então é para trazer paz ao coração dessas mulheres, para trazer paz ao coração do casal, da família em si, né? Sabendo que vale a pena investir na manutenção, no resgate, na reconciliação, no perdão. Mas não depende de apenas uma pessoa. E se forem realmente esgotadas todas essas possibilidades, com muita oração, com muita devoção, com clamor, com entrega, se não tem condição, que você possa se sentir autorizada a sair desse relacionamento que não cumpre o ideal de Deus para a tua vida. E aproveitando, a gente está no finalzinho desse último bloco, para que dê tempo ainda da gente falar sobre o novo casamento. O novo casamento, ele surge justamente porque o primeiro não deu certo, né? Veja que interessante, a Bíblia tem a velha aliança e tem a nova aliança. A velha aliança dependia de Deus cumprir a sua parte e o homem cumprir a sua parte. Deus cumpriu a parte dele, mas o homem não cumpriu a sua. E lá no profeta Isaías, no capítulo 50, e também Jeremias, no capítulo 3, Deus diz assim: eu dei a carta de divórcio. Deus se separou do seu povo, não é? Eu dei a carta de divórcio e vos repudiei. Mandei vocês embora, porque vocês querem a idolatria, a rebeldia, não querem a obediência. Ou seja, Deus chegou no ponto e disse: olha, esse povo é rebelde, esse povo não quer nada comigo, não é? Mas mesmo assim Deus diz assim: mas volta para mim, porque Deus é um Deus que restaura, não é? Então, essa questão do segundo casamento, ela é um fato, ela existe, ela é possível. Porque o primeiro casamento não deu certo, não desista da vida, não. Você tem sua vida para viver, não é? E muitas vezes não foi a sua culpa. Como, por exemplo, não foi culpa de Deus. Deus foi irresponsável, Deus foi infiel, Deus deixou de abençoar o seu povo. Não, o povo é que não queria. E muitas vezes a pessoa está num relacionamento em que se esgota de doação, mas mesmo assim a outra pessoa não corresponde. Sabe o que é comum, pastor? Eu ouvi muito também, é interessante, quando diz assim: não, mas eu não posso me separar porque ele foi o homem que Deus escolheu para mim. Aí eu pergunto: você perguntou mesmo antes a Deus se era o escolhido dele, ou você decidiu, apresentou a Deus e depois está dizendo que foi Deus quem escolheu? Outra coisa também importante, veja lá em 1 Coríntios 13, que é aquele hino sobre ao o amor, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, quando o amor acaba tudo, não é? Mas adiante São Paulo vai dizer: o amor é paciente, o amor é benigno, não né? se ira, não há de ciúme, etc. Ou seja, quando essas características do amor não existem, o casamento não pode subsistir. Veja que lá em Apocalipse, 2 cartas, né? A carta à igreja de Éfeso, Jesus diz assim: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês têm os programas da igreja, mas vocês não me amam mais. Às vezes a vida do casamento se torna isso. Você tem tudo dentro de casa, menos o amor, não é? E Jesus está cobrando da igreja o amor, porque Jesus deu o amor e a igreja não está correspondendo, né? E a outra carta é a carta à Laodiceia, que diz assim: olha, vocês são ricos, vocês são abastados, mas eu estou do lado de fora da igreja, né? Eu já não estou mais aí com vocês. E aí eu estou batendo a porta para entrar de novo dentro de casa. Então, você trazendo isso para a vida do casamento, é o que acontece. Às vezes o casal está fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente, a pessoa está muito longe. Já aquele ali, aquele ambiente do lar, é um ambiente onde a pessoa come, dorme, né, tem seus momentos assim, é um motel. Há uma sociedade, mas não uma família. Exatamente. Pode-se dizer. A pessoa já está ausente, a pessoa já se ausentou do lar, não é? Existencialmente, não é?
Então, infelizmente, gente, é complicado. É complicado. Agora, o conselho que eu dou sempre é esse: trabalhe o seu casamento até a exaustão, né? Mas se chegar no nível de divórcio, não tenha culpa, não carrega a culpa de dizer, me separei, não deveria ter feito isso, eu estou em pecado diante de Deus, e agora com um novo casamento. Veja, as pessoas chegam no absurdo de dizer que quem vive um novo casamento vive em permanente adultério. Isso é um absurdo, gente. Né? Porque rompeu um casamento e agora você começou outro casamento. Não tem nada a ver com o primeiro. O primeiro foi rompido, acabou, morreu. Né? Então agora você está vivendo uma nova vida. E a experiência de muitos casais é que o segundo casamento, ou às vezes o terceiro casamento, ou o quarto casamento é o que deu certo. Né? Porque os outros, infelizmente, foram relacionamentos fracassados. Isso é do ser humano. Para isso é importante também, porque na minha experiência, aqui vem para a minha área de atuação, o que é que costuma dar errado? Quando você sai de um relacionamento, mal se curou da dor, mal viveu o seu luto, mal trabalhou as questões que fizeram com que esse relacionamento anterior não desse certo e você já entra em um novo relacionamento. A tendência é que tudo volte a acontecer como no primeiro. A tendência é que o segundo casamento também não dê certo porque você não se trabalhou ainda para isso. Embora a gente não possa levar culpa, porque culpa é do diabo, ele é o acusador, mas a gente sabe que a gente tem responsabilidade. E em se tratando de relacionamento, há uma corresponsabilidade. Ainda que eu venha a ser vítima de uma violência, e preste atenção, mesmo que eu seja vítima de uma violência, eu tenho responsabilidade sobre essa violência que foi colocada sobre mim. Por quê? Porque eu dou o direito de alguém fazer algo comigo, eu suporto e aí chega a um extremo. Qual foi o meu comportamento? Como é que eu me impus? Como é que eu me coloquei nessa relação? Qual foi a minha linguagem? Qual foi a minha comunicação sobre o que era permitido, sobre o que era tolerável para que se chegasse a esse ponto? Então, muitas vezes a minha omissão ou a minha ação gera no outro a expectativa de que pode me lesionar, me machucar, me maltratar, me maldizer, me abandonar. Daí porque cada um é corresponsável. É uma via de mão dupla. Né? Então, que possamos, antes de pensar em novo relacionamento, que a gente possa se curar, que a gente possa trabalhar as nossas questões, que a gente possa ficar em paz. E que seja uma decisão não emocional ou de vingança ou de querer mostrar que já está bem, que já se recuperou e que já tem outra pessoa. Não. Que a maior vítima disso tudo vai ser quem opta por esse caminho. Que a gente possa ter, sobretudo, responsabilidade com nossos sentimentos, com o nosso bem-estar e também a consciência tranquila diante de Deus, que antes mesmo que a gente fale, já sabe tudo o que a gente vai pedir, o que vai dizer, já sabe o que nós precisamos. E é por isso que nem sempre nos dá o que nós pedimos. Reverendo, para a gente concluir, tem alguma mensagem final, mais alguma coisa que queira passar para o público? Tenho sim. Essa questão do novo casamento, a pessoa também tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai em um ambiente, não é propício, e aí dois desajustados, não é? A pessoa está sofrendo de um rompimento e vai para algum ambiente de festa, não é? Juntam-se as carências. Exatamente. E é uma explosão. E aí são dois desajustados que se juntam, que ali na frente vai se separar novamente. Né? Então você tem que ter muito cuidado também com o segundo casamento, né? Com o novo casamento. Essa questão das pessoas estarem resolvidas também é importante. Porque quando a pessoa está bem resolvida, quando a pessoa tem consciência e se trata a si mesma, então ela está pronta para um novo relacionamento. Porque senão ela leva toda aquela carga dos erros do passado para o novo relacionamento. E aí você não vai ter um novo casamento, não é? Vai assim, permanente. Ele vai se diluir ao longo do tempo. Como eu costumo sempre dizer, nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos conselhos, nós nos apegamos ao nosso conhecimento, ao nosso intelecto, mas a minha recomendação final para você: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações.
Consulta o Senhor, coloca a tua intenção diante dele, derrama o teu coração. Mantém-se em comunhão com Deus. Coloca os teus planos, os teus projetos diante dele. E diz a ele que se os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, os teus desejos não se alinharem com os desejos dele, os propósitos dele para a tua vida, que a vontade dele permaneça e que ele rasgue toda a oração tola que você fez. Então, que você seja muito feliz, que você seja muito abençoada, que o Senhor lhe dê do céu sabedoria para saber quando você pode mudar uma situação, começando a mudar a si mesmo e não esperando a mudança do outro, e quando isso não está nas suas mãos resolver, para que você não adoeça querendo dar conta daquilo que não está ao seu alcance. Um beijo grande, fica com Deus, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa em 4 blocos. Se você conhece alguém que precisa ter acesso a esse conteúdo, recomenda esses vídeos, espalha, divulga, compartilha. Fala do livro do Reverendo Miguel Cox, chamado A Carta de Divórcio. Como nós dissemos aqui, massivamente não é um estímulo, um incentivo, nem uma apologia a divórcio, mas que pode servir muitas vezes como a libertação de uma situação que está te algemando, te aprisionando, te fazendo adoecer. Que você tenha a paz no coração que excede todo entendimento. Esse é o meu desejo para você. Um beijo grande.